Estamos de volta com o programa Perfil e o nosso entrevistado é o fotógrafo maranhense Márcio Vasconcelos, que já recebeu inúmeros prêmios pelas suas obras. E o Márcio, ele também fotografa usando incentivos que a lei brasileira permite, como por exemplo a Lei Rouanet. Márcio, como que é a tua relação para conseguir patrocínio para os projetos? A própria Lei Rouanet, ela tem ajudado? Como que a fotografia, o Márcio Vasconcelos e os programas de incentivo estão convivendo no ambiente da produção artística brasileira? As leis vieram para somar, vieram para ajudar, né? Quem não tem, vamos dizer, costa larga, costa quente, não precisa estar pedindo favor, correndo pires, vamos dizer, para pessoas que são detentoras de poder, de dinheiro, de patrocínio. Então, é uma lei democrática, as leis são democráticas. Você escreve seu trabalho, você vai concorrer com pessoas do Brasil inteiro, né? Quando é uma lei federal, ou então uma lei estadual, você vai concorrer dentro do seu estado. Então, você é uma pessoa, é um anônimo, você vai ser escolhido pela qualidade técnica do seu trabalho, pela qualidade conceitual do seu trabalho, né? E até pelo também seu currículo, né? Também é analisado e pesa também na escolha desse projeto selecionado. Eu tenho me dedicado nos últimos anos realmente a trabalhos autorais. E esses incentivos são fundamentais, não só as leis, mas como os prêmios. Hoje também tem muitos prêmios em várias artes, né? O prêmio, por exemplo, a Funarte, ela oferece prêmio para todo tipo de arte. Artes visuais, teatro, cinema, circo, fotografias. Então, anualmente, esses prêmios são abertos, diferente das leis, né? Porque o prêmio você já tem aquele recurso de imediato para fazer o trabalho. Já as leis não, você tem que aprovar seu projeto na lei e depois tem que correr atrás do patrocinador. Vamos dizer que 90% dos trabalhos que são aprovados nas leis, às vezes não conseguem executar o trabalho. Aprovar na lei, você tendo já uma certa experiência e fazendo um trabalho, preenchendo os formulários direitinho, até é fácil aprovar nas leis, né? Agora, o difícil realmente é conseguir o patrocínio, né? E os prêmios são diferentes, porque os prêmios no momento que o trabalho é aprovado, você já tem aquele prêmio, você tem aquele valor para produzir aquele trabalho. E geralmente nos prêmios você inscreve uma ideia, você não precisa ter nenhuma uma fotografia pronta, né? Você apenas vai fazer um conceito e vai aprovar aquela ideia. E aí no momento que é aprovado, você ganha aquele prêmio, você tem um tempo, 2 meses, 3 meses, até 6 meses, até 8 meses para produzir aquele trabalho e no final desse período apresentar ou de uma forma de exposição ou de uma forma de um livro. Quer dizer, é até mais interessante do que as leis. Agora, a concorrência é grande, né? Infelizmente, a verba não é num valor tão grande que dê para contemplar um número maior de premiados. Então, a gente vai ter que concorrer com artistas e fotógrafos do Brasil inteiro. Então, realmente, se o trabalho não for bom, não for bem fundamentado, você vai ficar de fora. Então, eu tenho usado muito essas leis e às vezes as pessoas pensam assim: mas é muito chato fazer lei, aquele bando de formulário e aquela confusão toda, quem está de fora pensa, mas difícil é fazer o primeiro, né? Mas depois você pega a manha, é tudo igual, né? Isso é igual projeto de pesquisa, eu faço muito projeto de Exatamente. pesquisa. Como que você consegue aprovar projeto no CNPq, na FAPEMA? Difícil é o primeiro. Difícil é o primeiro. Depois então, você pega a manha e você segue. Quebrando esse medo de fazer o primeiro e pegando até a ajuda de pessoas que já fazem com mais tempo, para ser o seu parceiro, colaborador, então fica tudo mais fácil. E as leis são todas copiadas uma das outras. Se você faz uma lei, depois você vê que todas as outras são iguais, até os formulários são muito parecidos. Então é perder o medo de fazer esses projetos. Inclusive no Maranhão, a gente está vendo que as pessoas perderam esse medo. Hoje a gente vê em vários editais nacionais, em vários prêmios nacionais, muita gente do Maranhão já sendo premiado. Claro que é uma quantidade bem menor do que o resto do Brasil,
mais a gente sente que as pessoas estão encarando, estão fazendo, estão produzindo. E o Maranhão é rico, o Maranhão tem cultura, tem fazedores de cultura. Então, vamos entrar, vamos competir e as leis estão aí para isso. E isso é muito bom. Então, num desses prêmios dos quais você participa, um projeto premiado e que está em execução é o Poema Sujo, do Ferreira Goulart. O Poema Sujo, ele é considerado um dos 10 maiores poemas brasileiros de todos os tempos, pela qualidade estética, pela temática. E foi considerado um dos melhores poemas do mundo, não é só do Brasil. E o poeta, ele escreveu no exílio, na década de 70, em 75, né? Em Buenos Aires. Ele foi recitado antes de ser publicado pelo Vinícius de Moraes, foi levado para o circuito artístico latino-americano, saiu da América Latina e ganhou o mundo. E aí o Márcio Vasconcelos chega e diz, vou fotografar. E eu, curiosa que sou, eu quero saber como é fotografar um poema, como é transformar em escrita por imagens o que o poeta escreveu com palavras. Como é essa transformação e como está sendo esse trabalho, a execução desse trabalho? Essa ideia surgiu exatamente em consequência de um prêmio, né? Existe todo ano o prêmio Marc Ferrez da Funarte, de fotografia, especificamente de fotografia. Esse do Ferreira Goulart é o segundo prêmio que eu ganho desse mesmo da Funarte, né? O primeiro foi em 2010 com a Rota do Cangaço, a Trilha do Cangaço, e agora em 2014 eu também ganhei o mesmo prêmio com essa ideia do poema do Ferreira do Goulart. Então surgiu o prêmio e eu sempre, às vezes eu perco sonos pensando em ideias e pensando em conceitos, qual é o próximo projeto que eu vou fazer. Então eu, visando inscrever algum projeto nesse prêmio do Marc Ferrez da Funarte, eu disse, agora eu vou puxar por um lado menos documental, né, um lado mais conceitual. Então vou mexer com literatura, é uma coisa que eu já tinha vontade há muito tempo de fazer, de usar a fotografia com outras vertentes, né, de teatro, de performance, de literatura. E dentro da literatura, no Maranhão, tem a poesia. Dentro da poesia do Maranhão tem Ferreira Goulart, né, considerado talvez o maior poeta vivo do Brasil. Ferreira Goulart está com 84 anos, recém-eleito membro da Academia Brasileira de Letras, uma coisa que ele relutou durante a vida inteira. Ele dizia, não vou entrar naquela casa que tem fulano de tal, aquela birra dele de não querer participar da academia. Então ele resistiu durante 70 anos, vamos dizer assim, de ser membro da academia. E agora a vida muda, as coisas ensinam e ele resolveu aceitar. Por unanimidade foi eleito, né, nesse ano. E aí eu disse, poxa, então vamos mexer com o Poema Sujo, vamos ver o que o Poema Sujo pode ser, de que forma ele pode ser transformado em imagens, né? Eu não tenho grande aproximação com a poesia. Então, para esse projeto, eu fui atrás de um parceiro, né? O poeta Celso Borges, né? Um grande amigo, um grande parceiro, um grande incentivador das artes do Maranhão. O Celso Borges morou muito tempo em São Paulo, né? Mais de 20 anos em São Paulo, e resolveu voltar para o Maranhão. E eu digo que isso aí o Maranhão ganhou muito, porque ele é um agitador cultural. Ele não é só poeta, ele gosta de estar misturando as artes dele com jovens, com músicos, tanto que quando ele vai apresentar uma poesia no palco, ele chama um baterista, ele chama um contrabaixista, ele chama um artista para transformar aquela poesia em música também. Então é muito bacana as performances que ele faz na poesia, uma maneira diferente de fazer. Então o Celso Borges foi meu parceiro nesse trabalho, e quando eu disse para ele que eu ia fazer isso, ele disse, Márcio, tu não acredita, o Poema Sujo que me introduziu na poesia. Então ele ficou assim, ele abriu um riso enorme, né, considerando que aquilo seria um grande trabalho para a gente fazer em parceria. Aí o Celso Borges, a gente começou a conversar muito, eu de imediato já adquiri o Poema Sujo, tirei cópias do Poema Sujo para ficar manipulando aquilo, e com a ajuda dele a gente
começou a grifar fragmentos do poema que a gente poderia, naqueles fragmentos, transformar em imagens, né? Porque a ideia era essa, transformar em imagens o que Ferreira Goulart sentia quando ele estava no exílio. E por que escolher o poema Sujo? Porque foi exatamente o poema onde Ferreira Goulart fez no seu momento de maior amargura da vida. Ele, né? Inclusive, acreditava que não sobreviveria Exatamente, aquele período. Ele via que ele estava exilado, a América Latina inteira no processo de ditadura terrível, o passaporte dele confiscado pelo Itamaraty, ele não poderia voltar ao Brasil, né? E ele estava num momento de angústia, vendo que os amigos, os poetas estavam desaparecendo, sendo sequestrados, e ele dizia, o próximo vai ser eu. A qualquer hora eu vou desaparecer, eu vou morrer, eu vou ser sequestrado. E ele resolveu, naquele ímpeto, dizer, eu preciso fazer um documento final, eu preciso fazer o meu testemunho final. E aí, a partir daquele momento, surgiu a ideia do poema Sujo na cabeça dele. Então ele passou num momento de imersão. Ele até fala que ele passou vomitando aquele poema durante vários meses, né, da vida. E ele parava apenas para ir lá embaixo, ele morando em Buenos Aires, ele ia lá embaixo comprar um pão, comprar um leite e não parava de escrever aquele poema num momento de transe total, né? Então ali ele jogou toda a memória que ele tinha de São Luís, dos tempos dele. São Luís, o Ferreira Goulart saiu de São Luís muito cedo, aos 17 anos, 16 anos, ele já foi para o Rio de Janeiro. Então, o poema era toda a memória da São Luís daquele tempo e da São Luís que ele via a partir de Buenos Aires, a partir do exílio. E como transformar isso em fotografia? Então, aí eu disse assim, eu vou tentar fazer o que ele diz, transformar em fotografia o que ele diz no poema, e vou também ter a liberdade poética de me colocar no lugar dele, como se eu fosse um fotógrafo exilado no lugar dele. Então, no trabalho tem duas visões. A visão que eu penso que ele via, né, do poema Sujo quando ele estava lá, e a minha visão como fotógrafo, vendo São Luís da mesma forma que ele via de lá do exílio. Márcio, a gente precisa fazer um intervalo, a gente volta daqui a pouco, continuando com essa conversa. Até mais.